Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Estamos começando mais um podcast Edificando Vidas. Eu não sei você, mas eu tô amando, eu tô gostando muito de estar aqui conversando com pessoas especiais e poder compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar com o pastor Bruno Andrade, que é um amigo nosso. Ele falou assim, eu quero ver como é que você vai me apresentar. Então nada melhor do que falar um amigo. Ah, bem, então tá bom. E hoje nós vamos conversar com ele e eu particularmente conheço um pouco a sua história e hoje vocês vão ser abençoados com a história do nosso pastor. Seja bem-vindo, pastor Bruno. Obrigado. É que você elogiou o Bento, elogiou o Rafael, você quer ver como que você vai abrir comigo. Tô brincando. Avelino, ou VV, como a gente apelidou, muito obrigado. É bom ter você aqui, é bom ouvir os podcasts, é bom participar e tá edificando a minha alma também. E para quem não sabe, o pastor Bruno é o idealizador desse podcast, ele que está por trás aqui nos bastidores, e ele foi um doido que me convidou para participar com ele, acredita? Não. Acho que a gente vai entrar nesse assunto depois, né? Mas, sim. Enfim, não é doido, não. Você tá mandando muito bem. Tá indo muito bom, muito bem mesmo. Porque um carioca com um paulista se dá bem, né? Se dá bem. Sei como, mas tá bem. Então, pastor Bruno, você veio para os Estados Unidos muito cedo. Conta pra gente um pouco da sua história do início. Você era uma criança, um menino, veio para cá junto com seus pais, com a sua família e eu tô curioso em saber. Paz, eu geralmente eu procuro dividir, eu divido na minha mente a minha vida Brasil e América. Parece que existe um meio de campo ali, ou primeiro tempo, segundo tempo. A gente recebeu Vou voltar um pouquinho, porque eu acho essa história interessante. No ano de 88, Avelino, minha tia, Antônia Scavacini, ela aceitou Jesus como Salvador. E logo em seguida, ela mudou para os Estados Unidos. Precisamente essa cidade aqui, cidade de Bridgeport, estado de Connecticut. E na 88, imagina, não tinha brasileiro nenhum. E ela ficou muitos e muitos anos pedindo a Deus uma igreja, né? E imagina, ela acabou de aceitar Jesus, não tem aquela firmeza, sim, aquela base, e ela muda para um outro país, outro idioma, não tem igrejas brasileiras, então ela ficou aqui em torno de 12 anos pedindo a Deus para estabelecer uma igreja. 12 anos. Sozinha. Os meus primos, a família conta que ela, hoje já falecida, né? Ela fazia culto na casa dela. Ganhou muitas vidas para Jesus. Inclusive, a gente tem membro aqui que ela ganhou. Uau. Que ela ganhou para Jesus. Então, começou assim. Aí nos anos 95, 96, foi quando Deus começou a falar com o meu pai. Ela se converteu e já virou uma missionária. Na marra. Um tempo atrás eu estava trabalhando com um irmão, com um rapaz, ele não é evangélico. E aí ele começou a contar a sua origem. Quando ele chegou, como era, tal. Ele falou assim, olha, aqui na época tinha uma mulher que ela... Olha, um anjo, Bruno. Essa mulher era um anjo. A gente precisava de alguma coisa, estava triste, a gente ia para ela, conversar com ela. Eu falei, qual que é o nome? Aí ele, Antônia Scavacini. Eu falei, era minha tia. Sério, sua tia? Eu falei, sim, minha tia. Então, assim, ela teve um impacto, assim, na pequena comunidade brasileira que tinha aqui na época. Né? Então, foi o começo aí das primeiras raízes da minha família neste país, 88. E eu nasci em 89. Aqui em Connecticut, Bridgeport. Tá, aí ela vem pra cá primeiro, abre essa pequena congregação. Não, um culto no lar. Culto no lar. E como que veio o convite pro seu pai, a sua mãe, a sua família? Então, a gente não... minha mãe, meu pai não tinha muito contato, porque era carta. Ah, sim, é verdade. Internet, a outra era. Não tinha só a carta, às vezes uma no Natal. Para telefonar era muito difícil. Eu até me lembro da dona Mercedes, né? Sim. Você conhece? Ela veio pra cá 30 e poucos anos atrás. E ela não tinha contato nenhum. Nenhum com o pessoal lá. Pois é. E às vezes eu não sei, lá para 90, 91, 92, aí começou esse negócio de telefone. Cartãozinho. E ela falava uma vez por mês com a família dela. Pois é. E hoje a gente tem essa facilidade de WhatsApp, vídeo, Skype. Quem veio para América nos anos 80, anos 90 sofreu. Sofreu bastante. Dizem que você tinha que ficar no orelhão. Era no orelhão, você tinha que digitar o cartãozinho, você ficava no orelhão, às vezes no frio. E se a comunidade fosse grande, imagina a fila. Nossa!
Mas, enfim, aí ela vem pra cá, Sim, abre essa pequena culto no lar na casa dela sim. e convida vocês? Como é que foi Não, isso? na verdade, nós nunca tivemos um convite dela. Uhum. Mas o que aconteceu? Meu pai aceitou Jesus em 89, logo assim, um pouco antes de eu nascer. E no início dos anos 90, 94, 95, 96, Deus já tinha falado com ele. Tanto é que ele teve uma visão sobrevoando a cidade, onde ele via a cidade. E Deus falou assim para ele: você vai para um país, mas o idioma que você vai pregar vai ser o mesmo idioma. Isso é estranho, porque ou é Portugal, ou é Angola, ou é Moçambique, Cabo Verde. Como é que você vai para um outro país de um outro idioma e pregar no seu mesmo idioma? É verdade. Então foi isso. Aí depois foi uma coisa encaixando a outra, muitos sinais, que é uma longa história. Aí conectou. Aí falou com a minha tia uma vez, a minha tia falou assim: a gente precisa urgente. Aí ele falou assim: opa, essa é a visão, essa é a pessoa que vai nos ajudar, essa é a pessoa que vai nos socorrer. Então aí eu coloco o primeiro tempo, o segundo tempo, porque a minha família chegou aqui, quatro crianças, eu tinha 9 anos de idade, minha irmã acho que 6, o outro 5 e a mais nova, Bianquinha, tinha 3 anos de idade. Isso foi no ano de 1900 98, dia 21 de maio de 1998. E você lembra de alguma coisa do Mas Brasil? eu lembro passando mal no avião. Assim, do Brasil eu lembro. Sério? Lembro Eu não sim. lembro nada quando eu tinha 9 anos de idade. Não, eu lembro. Eu lembro do meu avô, eu lembro do meu primo tentando forçar eu ser torcedor do Corinthians. Ixi. E eu falava, não vou. Aí, enfim, eu lembro brincando de bola na rua, eu lembro indo pra igreja, lembro do meu saudoso pastor. Eu lembro sim. Porque hoje a sua vida é toda aqui. Então, aí quando teve essa transição de mudar para cá, aí 9 anos, 10 anos de idade, aí quando a memória realmente fica mais ativa, start, né? Dá o start. Então, sim, eu falo que a vida é toda aqui ministerial, apesar que tem muitos pontos no Brasil, depois eu retorno, anos depois, mas começa o trabalho ministerial. Começa ali em dia 21 de maio de 98. E eu vejo as pessoas falar que você, com essa idade, já pregava, né? Então, isso é um ponto interessante, porque o primeiro culto que eu preguei, inclusive, foi no Brasil. Por isso que eu tô falando que eu lembro. Foi no E eu Brasil. lembro o sermão ainda. Sério? Uau. Meu pai dirigiu um culto no lar de um homem, até cadeirante esse irmão, já faleceu também. Eu ouvi falar que ele faleceu. E isso em 97. Aí meu pai estava dirigindo o culto, falou se eu podia trazer uma palavra. E aí, criança prega o quê? É José do Egito. Manda José. Eu vi um vídeo seu, você era do Retetem. Mas aquele Você tava vídeo que já avivado. circulou nas redes sociais, já é aqui. Ah, já é aqui. E com a idade? 9, 10 anos Ali eu também? tinha uns 10 anos de idade. Tinha. Porque quando eu cheguei, imagina, quando eu cheguei aqui, a gente tinha meu pai que pregava, minha tia que pregava e eu. Então, eu tinha 9 anos de idade. Eu lembro até hoje, o dia que eu ganhei o meu primeiro terno. Eu fiquei tão empolgado que eu fui pra escola dominical de gravata e terno. Azul claro ainda. Pregador. Tipo aquilo ali. Pregadorzão. Mas aquele vídeo ali, uns vídeos que já postei nas minhas redes sociais, já era... Acho que foi no ano 2000. 99, 2000. E ali começou o seu ministério da pregação. Nem tanto. Nem tanto? Não, porque criança é criança. Eu não sou contra a criança pregar, Avelino. Não sou contra. Mas a criança tem que ter infância. Sim. Entendeu? Porque tem muita gente que está forçando a criança a ter um ministério para sustentar a própria casa, a própria família. E aí bota uma pressão em cima da criança que depois, futuramente... Principalmente os que cantam, né? Exato. Aí depois a gente vê, né, tanta... Não vamos citar nomes aqui, mas muito nego aí que se perdeu depois. A imposição dos pais, né? Fazendo. Meu pai nunca me forçou a nada. Nada. Nem estudar. Foi tudo tranquilo. Você que chegava e falava, pai, quero pregar, deixa eu pregar. Não, assim, dos meus 8 anos aos meus 12 anos de idade eu ministrei, eu preguei. Com 12 anos de idade eu parei. Eu parei de pregar. Aquela fase da adolescência, aquela fase de futebol, de escola, de amizade. Um pouco rebelde, né? Nunca desviei, graças a Deus. Estava assim, sempre na igreja. Falo isso assim, até com certo orgulho, assim. Nunca bebi, nunca fumei. E aí com 12 eu parei, né? Mas vou pontuar um negócio aqui. Eu lembro até hoje, Avelino, da minha primeira tristeza ministerial. Não sai da minha mente. Eu lembro que eu tinha 13 anos de idade.
E o meu pai lutou muito para trazer uma família do Brasil para cá. Lutou muito. Essa família não conseguiu os documentos. Você sabe, visto, aquela coisa toda, muito difícil. E o marido estava aqui, o homem estava aqui. E aí lutou 2 anos, assim, oração, jejum, campanha, Deus para abrir as portas do visto. E a família chegou. E poucos meses depois de congregar com a gente, eu estava num ensaio de jovens e essa família falou assim: a partir de hoje a gente não é mais membro dessa igreja, a gente vai para um outro ministério. Eu saí do conjunto de adolescentes, fui para o banheiro e comecei a chorar, porque eu sabia que os meus pais iriam ficar tristes pelo fato que eles estavam saindo da igreja. Então ali para mim foi o meu primeiro impacto ministerial, de tristeza ministerial, porque eu falei assim: nossa, meu pai e minha mãe vai ficar muito triste, cara. E ali eu também já vi muitas coisas que eu também vim desse meio evangélico desde pequeno, desde criança. Ali você já viu que a vida ministerial, a vida de um pastor não é só flores. Não, não é. Que ela tem os quebra-mola da vida, né? Ali começou de criança, ali as cicatrizes. Ali caiu a ficha, falou: uau, a vida do meu pai não é fácil. E o interessante, só para pontuar sobre a minha tia, porque a gente chegou aqui em 98. Em 2002 ela faleceu. Rápido? Sim, rápido. Você viu como que Deus trabalha? Sim. Ela ficou 12 anos aqui sozinha. A gente chegou, estabeleceu a igreja já estava boa, firme, né? Um bom número. Ela faleceu. Ela pavimentou o caminho. Ela só pavimentou o caminho. Na verdade, no ano de 2000, ao final do ano 2000, 2001, ali começo, ela já foi diagnosticada com câncer. Então, os últimos 2 anos dela ali foi já de sofrimento. Então, a gente só teve 2 anos só. E já descobriu num ponto irreversível. Eu lembro que foi 2 anos. Ela morreu em junho ou julho de 2002. Eu lembro. Então, ela só preparou o território. Você vê como que Deus trabalha, né? É verdade. E já fazem quantos anos? A gente está com 24 para 25 anos aqui. 25 anos. Pastor Nivaldo. Você não falou o nome do pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo. Minha mãe Shirley. Missionário. Carolina, Bianca, Matheus, meu irmão falecido. E Bianquinha. Então você teve essa decepção, mas vocês já estavam... Aonde que vocês congregavam? Aqui? Não nesse no templo. Templo, não. A gente congregava numa rua... casa? Não, a gente... Quando vocês chegaram, vocês já conseguiram um lugar? Rapaz, foi tão de Deus, porque é o seguinte, quando a obra ela é de Deus, acontece... Na mente de algumas pessoas são coincidências, mas não é coincidências, é Deus. E a gente, por incrível que pareça, a rua que eu cheguei e morei na casa da minha tia é a rua que eu moro hoje, onde eu moro hoje. A gente começou um culto ali no lar, mas em torno assim, de 3 semanas a gente foi numa igreja, 3 quarteirão para cima, e a gente alugou um horário. A igreja dos americanos, a gente alugou um horário, e eu me lembro o aluguel até hoje, $150 por mês. Na barato época, demais. Hoje é hoje é muito barato, mas na época era dinheiro, né? Era muito dinheiro, mas comparado com o aluguel de hoje, né? Nossa, imagina. Inimaginável. Um negócio desse $150 por mês. Então foi aí, assim, o início. Aí começou, aí não paramos mais. Explicar pro pessoal que vai assistir, né, que quando você não tem um templo aqui, você precisa alugar 2 americanos, um horário, um dia. Né? Por exemplo, nós temos ali em Nova York alugado 2 dias. 2 dias, 2 dias e a gente fica um pouco restrito. A gente só pode fazer aquilo que eles autorizam a gente fazer. Então, é assim que funciona um pouco da igreja. Claro, tem muitas hoje que tem seu templo próprio. Sim. Ou aluga o espaço inteiro, né, só para a igreja dele. Mas normalmente, geralmente, dependendo da localidade, é assim que funciona. Você aluga um horário, um dia. Às vezes de uma metodista, às vezes de uma luterana, às vezes de uma episcopal. Não importa qual seja, né? Aqui tiver vaga. Aqui tiver vaga e é domingo à noite, porque geralmente o americano tem culto domingo de manhã, né? Domingo de manhã. Então é assim. Então, às vezes, as pessoas... alguns pastores postam foto nas redes sociais daquelas igrejas lindas. Acha que... Aí o povo do Brasil fala assim, rapaz, fulano tá bem, hein? Verdade. Que catedral! Mal ele sabe que ele aluga ali 2 horas, é um sofrimento danado. Sofrimento. Monta som, desmonta som. Muito restrito. Muito restrito. Então, foi isso. Porque dependendo do lugar, o custo-benefício é muito alto. Muito Você alto. alugar um tempo próprio,
É muito alto, é muito alto. Ou comprar, então é de região para região. Então vocês foram ali para esse lugar, né, para esse templo, e ficaram quanto tempo ali? Rapaz, tem um milagre que aconteceu aí, que é sobrenatural. Não faz parte da minha história, mas do meu pai. Por quê? Depois de 5 meses de América, meu pai teve que voltar para o Brasil para participar até de uma convenção e resolver algumas coisas pessoais. Conheço. E aí, quando meu pai voltou 5 meses, ele ia ficar lá coisa de 15, 20 dias e retornar para a América. Uhum. Quando ele está retornando no aeroporto de Newark, New Jersey, quando ele está retornando para o aeroporto, a imigração para ele e vai questionar ele. E aí, que ele conversa vai, conversa vem, pediram a carteira dele, pediram as coisas dele, viram que ele tinha uma igreja registrada aqui nos Estados Unidos. E aí o cara falou assim para ele, mas como é que você tem um visto de turista e você está morando aqui com uma empresa registrada aqui? E foram ver que ele tinha até carteira de motorista. Aí ele explicou a situação. Aí ele falou assim, não, você não pode entrar aqui. Você só pode ter uma igreja aqui com visto religioso ou visto de trabalho. E aí o que foi? Mandaram meu pai de volta para São Paulo. Mandando meu pai de volta para São Paulo, imagina, o mundo caiu em cima. Poxa, vocês aqui. Deus não chamou vocês? Não foi Deus que falou que vocês iam abrir um trabalho na América? Não foi Deus que levou vocês? Vocês estão aqui, aqueles contos de profecias, de revelação que Deus fez, e agora ele está deportado. E você sabe, não sei se o povo, a maioria sabe, mas quando você é deportado, você tem uma multa de 10 anos. 10 anos de castigo. 10 anos de castigo sem poder entrar. Então, nessa época, eu tinha 9 anos de idade, mas eu lembro disso. Mas você sabe a dimensão que isso poderia... Então, porque naquela época já tinha outras igrejas vindo aqui para tomar conta da igreja. Tinha outros pastores, tinha um pastor de Newark, não vou citar o nome, claro, mas ele estava vindo aqui para assumir a igreja. Se não, o pastor foi deportado, já era. A gente não volta mais. Não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Minha mãe muito guerreira. Isso foi no mês de, acho que novembro, frio, já tá frio. Levava a gente para a escola de a pé, era um sofrimento terrível. E foi pensando em voltar, com certeza. E aí meu pai volta para São Paulo para tentar o visto religioso e precisava de uma igreja americana para nos socorrer. Para escrever uma carta, convite, levar essa carta até a embaixada, até o consulado em São Paulo, para pedir esse visto religioso. E para minha mãe achar alguém que vai fazer uma carta? Não conhecia ninguém, só minha tia. E a dificuldade da língua? Nossa! Para você explicar toda a situação. Avelino, sabe que porta que Deus abriu? Uma igreja católica. Deus usou um padre. Vou falar o nome dele. A gente chamava ele de Father Bill. Um padre. E esse padre, a minha mãe bateu na porta dele, conversou com ele. Ele tinha uma mulher da igreja que falava português de Portugal, bem arrastado, explicou a situação, contou a história. Ele escreveu a carta para o meu pai e alugou o templo dele para a gente cultuar. Meu pai pegou a carta desse padre, levou para São Paulo e deram visto religioso para ele em poucos dias. Essa aí eu não sabia. Essa é novidade. E aí ele voltou para o mesmo aeroporto, passou pelo mesmo aeroporto, já com visto religioso, ou seja, já legalizado para trabalhar. Então Deus deportou ele, porque como dizendo, você não pode trabalhar com visto turista. Você precisa, os documentos para a igreja, o futuro seu depende de um visto religioso. Então, às vezes, Deus faz isso na nossa vida, né? Nossa, Deus usou quem vocês menos esperavam. Deus usou um padre. Um padre. Fantástico. Fantástico. Não tem outra palavra. Então vocês saíram do templo e foram congregar na igreja católica. Ali foram... Fomos. Dividir o templo com eles. Exato. Ficamos num... às vezes a gente usava o porão. Porque aqui as igrejas são muito grandes, né? Tinha muita salinha embaixo e tal, mas a gente usava o santuário mesmo. A igreja dele, cheia de cruz e tal. E metia fogo. Aquele vídeo meu de criança é lá. É lá? É lá. Uau, metia fogo e Pentecoste e deixa lá. Até o santinho dava glória. Deixa eles lá. Então aí ele volta, consegue voltar, vocês começam a congregar ali na igreja católica. Ficamos ali, eu não vou lembrar agora quantos anos,
mas eu creio que foi do ano 99, 2000, que a gente ficou um curto período naquela primeira igreja. O ano 99, eu creio que até ficamos uns 3 anos ali, nessa igreja. Aí depois vocês... Aí alugamos um segundo templo, uma terceira localidade, que era da igreja de um hispanos. Era a igreja já pentecostal, já era uma igreja evangélica, o ambiente era melhor. Vocês saíram de lá por qual motivo? Eu não vou lembrar. Era muito criança, né? Tinha 11, 12 anos de idade. Mas eu acho que era por causa da comodidade. Você sabe, quando você aluga um templo, é muita restrição. Entendeu? Aí a gente saiu, mantivemos amizade por muito tempo. Até algum tempo atrás eu encontrava ele por aí. O padre? Sim. Ainda é vivo? Eu acho que sim. A minha irmã trabalha no banco e de vez em quando eu encontrava a turma deles. Eu imagino vocês encontrar eles, deve ser gratificante, né? Poxa, faz parte da nossa história, né? Porque Deus usou ele. Deus usou o padre. Sentimento de gratidão por ele. Deus usou ele e faz parte da história, né? Aí vocês, então, até vocês chegarem no templo que vocês estão hoje, passaram por quantos lugares? Então, aí 3 lugares, até hoje. Lugares, até hoje. Esse é o quarto. Esse é o quarto. Mas esse aqui, a gente está aqui desde 2007. Entramos aqui em 2007. Aí nós fomos para um terceiro, que aí eu já me lembro que aí já é na minha fase rebelde da adolescência. Então você nem lembra muito dele, não? Mas foi no tempo da minha transformação. Eu falo que ali foi no tempo da minha transformação. A gente alugou um terceiro templo. De início era uma igreja de hispanos. A gente alugava os horários. Depois os hispanos saíram e o templo ficou só nosso. Mas era no segundo andar, uma escada longa, alta, numa localidade ruim mesmo. E ficamos lá ficamos lá alguns anos. Porque as pessoas têm uma ilusão, falando de Brasil, que todos os lugares aqui são bons. Esse não era. Meu irmão, esse era bocada, meu irmão. Eu falo, o pessoal não acredita em mim. Gente armado, drogado e você não podia ficar bobeando, não. Até hoje, né? Até hoje você não pode ficar bobeando, não. Porque o negócio ali é feio. Aí de lá vocês ficaram quantos anos lá? Não vou lembrar, mas eu sei que 2003, eu acho que 2003 a 2007. Eu só não sei se a gente entrou em 2002 ou 2003, mas por aí. E você falou que lá foi onde você foi transformado. Você pode contar um pouco da sua transformação? O que aconteceu? Posso. Por quê? Como eu falei, ministrei dos 8 anos aos 12 anos de idade. Com 12, envolvido em escola, tal, muito futebol, amizades, enfim. Aí eu parei. Só que chegou uma fase da minha vida que tudo na minha vida sempre aconteceu muito rápido. Com 16 anos de idade, eu comecei a ter a saudade daquele meu passado. Conectado com Deus. Até os 16 anos você ficou meio... fiquei neutro. E eu me lembro... Eu acho esse testemunho aqui que eu vou contar agora muito impactante, porque é muito pessoal. É Deus que faz essas coisas, Avelino, porque eu saí do meu quarto, fui no quarto da minha mãe e eu vi uma sacola grande, gigante, branca, cheia de fita cassete. E eu falei assim, nossa, faz tanto tempo que eu não pego uma fita cassete... Tem gente que nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é isso. Fita cassete. Fita cassete. Dá um Google aí depois do vídeo, tá? Depois do vídeo você bota no Google aí, fita cassete. Aí eu vi algumas fitas cassete e falei assim, eu vou pegar aqui algumas pra me ouvir. E eu tinha um aparelhinho que tocava no meu quarto, peguei algumas fitas e coloquei no meu quarto. Quando eu coloco a fita cassete, 2 sermões eu ouvi um atrás do outro. Primeiro sermão chamado A Diferença entre o Ímpio e o Justo. Pastor Gilmar Santos. Aquilo me impactou muito. Nossa, sozinho no meu quarto, luz apagada, eu ouvindo aquilo ali foi um estrondo dentro de mim. E aí eu já ouvi o segundo sermão, Avivamento Já, pregado pelo pastor Gilmar Santos também, numa igreja que anos depois, eu iria ministrar nessa mesma igreja, em Campinas, São Paulo. E aqueles 2 sermões ali eu falei assim comigo, 16 anos de idade. Eu não sei o que esse homem tem, eu não sei o que ele é, eu não sei o nome dele, eu não sei nada dele, não tinha nenhuma foto, nada. Mas eu quero fazer isso aqui. Eu quero pregar. Eu quero ter essa mesma chama, eu quero ter esse mesmo fervor. Então ali começou a acender em mim de volta. E ali eu chorei no quarto, tive um encontro com Deus. E o que eu fiz?
Pegou o terno de volta? Arrumei um terno. Não sei de onde eu arrumei um terno naquela época. Arrumei um terno. E eu escrevi o sermão dele. Avivamento já, Abacuque. Eu escrevi, transcrevi o sermão. Na fita falava e eu fazia alguns rabiscos, pontuava algumas coisas. E falei, vou me apresentar. Meu pai vai me chamar para pregar. Uhum. E meu pai chamava nada, meu irmão? Não chamava. Não chamava. Eu nunca contei isso. Eu ia pronto, terninho. Não, ele vai chamar. E você ia pregar o sermão? E eu tava como sonoplasta. Porque eu te falei, eu não ministrava, não pregava, mas sempre ajudando ali. Eu tava no som, fiquei muitos anos no som. E daí eu peguei e falei assim, não, meu pai vai me chamar. Eu tenho certeza que meu pai vai me chamar. Avelino. E meu pai não me chamava. E aí eu comecei a orar a Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero voltar a ministrar. Faça o meu pai, meu pastor, me ver aqui para me ministrar esse sermão. Passava 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e aquilo trazia uma agonia dentro de mim. E aí vem as acusações do inimigo. Tipo assim, já era para você. Um jovem, já era, você errou demais, você me abandonou. Aquelas acusações, né? Hoje o inimigo nem vem com uma dessa, né? Porque é muito simples, mas para um jovem de 15, 16 anos de idade, era muito pesado. E daí eu comecei a falar assim, Deus, eu preciso de um sinal convincente que o Senhor ainda quer que eu volte a ministrar, que eu volte a pregar. E eu falava assim, Deus, usa alguém em profecia, usa isso, faça isso. E nada. Mas só que teve um culto que mudou tudo. Foi um culto que eu tava muito em agonia aquela semana. Eu tava assim, ou vai pro mundão de vez mesmo, ou volta a pregar. E como eu não tinha chance para pregar, o mundo tava chamando. Eu vou pro mundão. Vou pro mundão. E eu tava chamando. Aí teve um dia que eu tava passando assim no fundo da igreja. De repente, eu tô passando assim, uma irmã vem andando, pega no braço assim, meio que era muito estreito o corredor, eu tô assim na parede, irmã Luísa para o sul, você conhece. Uhum. Colocou na parede assim, pegou e falou assim, eu ainda quero te usar. Eu vou te usar. E a partir de hoje vai acontecer algumas coisas na sua vida muito rápido. E você vai mudar daqui. E você vai embora deste lugar, você vai ficar um tempo fora e se prepare, porque as coisas vão acontecer muito rápido. Aquilo ali foi um combustível. Avelino, na outra semana eu tive a oportunidade para pregar. Seu pai te convidou. Foi um fracasso total. Um fracasso. Você ficou decepcionado. Saí... Triste. Copiei o sermão todinho. Gilmar Santos, a voz dele não tem como copiar. E saí triste. Mas ali começou. Mas você saiu triste, um sermão que foi decepcionante, mas com a certeza da promessa que Deus ia te usar e que as coisas iam mudar. E mesmo você saindo ali decepcionado e triste, qual foi, o que você pensava? O que eu pensei é dedicação. Uhum. Preciso me dedicar, preciso focar. Preciso me afastar de algumas amizades. Uhum. Né? Eu estava com algumas amizades que, infelizmente, alguns deles até se perderam. Drogas e vícios, então preciso me afastar de algumas amizades, mas aí é um processo muito longo, né? É guerras internas, é amizades, é vai e vem, é a graça. Você vai amadurecendo. Mas ali eu comecei a ministrar, e aí eu posso dizer que até hoje eu nunca mais parei. E aí ela falou para você que você iria mudar. O que foi isso? Eu não entendi. Você não entendeu? Não entendi. Primeiro, ela falou que eu ia mudar. Ela falou de país. Mudar de país, é isso que eu entendi. Avelino, eu não tinha documento. Eu era ilegal nesse país. Uhum. E naquela época, falar que alguém, um brasileiro, um imigrante, ia ter um documento, nossa, era muito raro. Era uma coisa muito difícil de acontecer. Então eu peguei e falei assim, ok, vou ficar só com a parte que Deus vai me usar. Mas a parte que eu vou mudar, já era. Eu não vou sair daqui. Eu não vou mudar daqui. Não vou mudar mais nem a pau. Só que aí eu tinha acho que 16 anos. Acho que 16 anos de idade. Poucos meses depois eu já comecei a namorar com a Joyce e com 19 eu casei. Então, realmente, aconteceu rápido. E aí, pela minha esposa ter cidadania americana, ela é brasileira, tudo, nasceu em Americana, São Paulo, a família toda de lá. Mas aí, por ela, eu peguei o documento. E eu comecei a pregar e comecei a ver vídeo de pregadores no Brasil, aquela empolgação toda. E o meu objetivo vou embora.
Aí começou a ter a chama de voltar pro Brasil. Voltar para minhas origens, conhecer o Brasil. O que seria do Bruno se não fosse a Joyce? O que seria? O pastor Bruno, se não fosse a Joyce. Enche a bola muito não, obreiro. Não, vou dar moral para ela aqui. Pois é. Ela salvou, assim, em termos de documentos, porque eu não tinha nenhuma possibilidade. Eu tenho que ajudar ela, né? Eu dar uma moral pra ela. Pra quem não sabe, eu dirigi, gente, é um pecado aí confessado. Eu dirigi aqui 13 anos, não 13 anos, mas eu vivi 13 anos aqui sem carteira de motorista. Dirigi aí acho que uns 7 ou 8 anos, ou melhor, fiquei 13 anos ilegal e 7 ou 8 anos sem carteira de motorista. Totalmente legal, totalmente. Numa época que não podia tirar carteira, o imigrante não podia, então... Hoje tá mais você sendo imigrante, você pode tirar, mas esse aí, infelizmente, é algo que aflige, né? Os imigrantes. Aflige os imigrantes. Sem carteira. Eu também andei uns 5 anos sem carteira, orando pra polícia não parar. A polícia passava o coração. Graças a Deus, eu moro aqui já faz 7 anos, a polícia nunca me parou. Nunca? Nunca. Não, a polícia só me parava quando eu não tinha carteira. Depois que eu peguei a carteira, eu vou atrás dela, ela não me para. Faz até uma gracinha e não chama. Na verdade, eu até conheço alguns policiais já. Até alguns amigos aqui na cidade que são policiais e nada. Tá, então você começou, você casou com a Santa Joyce, com a irmã Joyce e conseguiu o documento. E como foi esse processo de você... Chegou a hora de voltar pro Brasil. Nossa, poxa. Mas aí você já era consagrado a... Eu fui pulamos essas partes, mas eu fui consagrado a presbitério. Eu comecei você foi consagrado a pastor no Brasil. Então, é um testemunho que eu quero chegar nele. Eu fui consagrado aqui, né? Como eu te falei, eu sempre fiquei muito envolvido. Não estava mais pregando, mas muito envolvido. Gente, eu tenho foto eu num som pequenininho. Então, sempre estive muito envolvido. Aí eu lembro com 18 anos, acho que foi 18 anos de idade, que eu fui consagrado a presbítero. Entendeu? E até pelas necessidades, comecei a me envolver com jovens, liderança de jovens, com a irmã Maria, porque daqui da nossa igreja. Não querendo desmerecer ninguém, mas assim, há uma necessidade de obreiro. Muito. E você hoje que está numa visão pastoral, você observa isso. Muito. Mão de obra. Porque as pessoas aqui, elas estão mais preocupadas em a vida financeira. As pessoas vêm fazer o par de meia, né? E não está errado. Tem que fazer. Mas, infelizmente, muitas pessoas vieram aqui para servir a Deus como prioridade e chegam aqui, infelizmente, a sua cabeça muda. E elas começam a dar prioridade às coisas terrenas. Dinheiro, comodidade. A vida um pouco mais fácil. Secundário. A igreja e você servir a Deus aqui fica secundário. Então, há uma necessidade urgente de obreiros aqui nos Estados Unidos. Muito. E isso, de certa forma, um pouco acelerou o meu processo. Pelas necessidades de liderança de jovens, de estar envolvido. Isso acabou, eu creio que, no automático, né? Aqui nos Estados Unidos, se a pessoa ser dedicada, ela avança um pouco mais rápido do que no Brasil. A realidade é essa. O Brasil é uma muita concorrência. Muita gente, muitos obreiros, muito jovenzinho. Entendeu? Aqui não. É necessidade de músicos também. Então aqui é uma carência muito grande. Então aí foi com os 18 anos de idade. Fui consagrado ao presbitério. Foi antes de eu casar, isso eu tenho certeza. E aí eu casei com 19. E aí, com 21 anos de idade, que eu fui pro Brasil pela primeira vez. Primeira vez. 21 anos de idade, já casado. Já casado e com uma filha de 3 meses. A Rebeca. Mas aí foi o tempo que você morou lá? Não. Eu fui espiar a terra. A nossa igreja sempre foi ligada à minha cidade, que também é Americana, São Paulo. Foi rever a família? Foi rever os primos, a minha avó. Tinha primo que eu não conhecia, que nasceram depois. Meu pastor Antônio Munhoz. E fui rever todo mundo e fui querer ter a experiência de pregar no Brasil, porque eu via muito por vídeos. Aquela coisa de vídeo, o Orkut já estava circulando. Então você tinha esse desejo, quero pregar no Brasil? Tinha. Enquanto os que estão no Brasil falam, quero pregar nos Estados Unidos. Meu sonho era ir pro Brasil mesmo. Você está nos Estados Unidos e você quer ir pregar no Brasil. Eu me lembro que eu via fotos de igreja no Brasil e eu chorava.
Não, tem que ir pro Brasil, tem que ir pro Brasil. Olha isso aqui. Porque as igrejas brasileiras na América são pequenas. Sim. De 50 pessoas, 30 pessoas, 15 pessoas, estourando 100, muito 150. E no Brasil, igreja de 500, 200, 300, e aquele jovem naquela empolgação, meu irmão, chorava. Nossa, eu quero ir pro Brasil, eu quero ir pro Brasil. O pessoal avivado. Aquela aqui fantasia. Também tem essa diferença. Tem, mas tem muita fantasia também. Sim. E quero ir pro Brasil, e eu me lembro que o dia que o documento chegou no correio, meu irmão, o dia que o famoso green card. Vou comprar passagem agora. Comprei no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Será que tu tava ansioso? Puxa, será? Meu amigo, acho que era 13 anos sem ir pro Brasil, não conhecia, aquela chama de querer pregar e tal. E aí foi no ano de final de 2010. Cheguei no Brasil pela primeira vez. Chegou no Brasil, sim, ó. Olhando tudo. Cheguei, já me apresentei ao meu pastor de lá, né? Porque o meu pastor vinha pra cá direto. Ele já te conhecia? Ele já me conhecia. A gente era de lá, a nossa igreja foi enviada, né? Como missionário de lá. Ele vinha pra cá sempre. Já ficou hospedado na sua casa? Já, ficou uma vez 40 dias lá em casa. Viu todos os defeitos possíveis. Viu tudo. Então, fui tratado muito bem. E aí entra a questão pastoral. Porque quando eu cheguei lá em 2010, eu não tinha, Avelino, eu não tinha CPF, eu não tinha RG, eu não tinha título de eleitor, eu não tinha militar, não tinha nada. Eu só tinha um passaporte, só isso. E quando eu chego lá, o pastor Antônio Munhoz falou assim, eu vou consagrar ele a evangelista. Você? Eu, evangelista. Isso, reunião, bastidores. Aí depois, quando foi para começar a papelada, ele falou assim, sabe de uma coisa? Como ele mora longe, não vai ficar vindo muito para cá. Ele não sabia, né? Mas a minha cabeça vou estar aqui toda hora, mas ele não sabia. Ele falou assim, já que ele tá lá, eu vou pegar e não vou consagrar ele evangelista, vou consagrar ele a pastor. Isso com 21 anos. Com 21 anos. E aí ele passou pro secretário para pegar todos os meus documentos. E aí eu chego lá para preencher o formulário, CPF, não tenho. RG, não tenho. Não tenho nada. Nem endereço. Aí o secretário olhou assim para mim e falou assim, é impossível. É impossível, você não vai passar no crivo nunca. Você é um indigente. Não, você não... Caiu do céu aí? Caiu do céu aí? Ele falou assim, não, é impossível consagrar, porque o Ministério do Belém tem um crivo, é rígido, e tem que mandar papelada, eles têm que olhar. E não tinha nada, Avelino, nada. Aí ele falou assim, olha, tira os seus documentos, no ano que vem a gente tenta. E eu, na pura inocência, voltei para a secretaria do pastor, né, no escritório do pastor, e falei assim, pastor, eu não tenho os documentos. Vamos deixar para o ano que vem, porque eu não tenho nenhum documento, eu não tenho nenhum RG, eu não tenho nada. Aí ele pegou e falou assim, ele tinha um jeitão alto, jeitão assim, descendente espanhol. Ele pegou e falou assim, quem foi que disse que não tem jeito? Volta lá e fala que eu que mandei. E eu falei, meu pai. Aí voltei lá e peguei e falei assim, olha, o pastor mandou resolver. Todo tímido, todo... Bota só meu nome aí e deixa pra lá. E aí ligaram pro Belenzinho em São Paulo, pra igreja sede de São Paulo, explicaram a situação. Aí falaram assim, então, peça pra ele mandar todos os documentos americanos. Aí mandei Social Security, mandei Green Card, mandei tudo americano. Aí você, quando ele tirar os brasileiros, aí pode mandar também. Mas aí eu já fui para consagração. Mas aí você aí começou o processo para tirar o documento brasileiro. Aí depois, mas a minha consagração foi primeiro. O primeiro documento que eu tirei no Brasil... Você foi consagrado lá com os documentos americanos. Com os documentos americanos. Então, os primeiros o primeiro documento brasileiro meu foi a carteirinha pastoral. Antes de RG, antes de CPF... Aí tava lá CPF vazio. Vazio. Mas foi muito bom, legal. Só que nessa minha consagração eu tava para baixo. Eu tava muito para baixo porque isso foi no mês de setembro de 2010. E aí eu tô triste porque o Brasil não era aquilo que eu imaginava. Uhum. A ficha começou a cair. E aí dentro de mim eu tava assim, não, eu não quero ficar aqui. Não quero ficar aqui, o Brasil não é para mim.
Vi o sistema, a igreja, vi tudo, mas assim, eu acho que eu vou voltar para a América, pé na América. Então, A igreja aqui era pequena, poucas pessoas. Sim. Você vai para uma mega igreja. grande, as dificuldades, o idioma. Minha esposa falava Muito ruim. muito ruim o português. O meu português também bem ruim na época. Já não é bom hoje, mas na época era pior ainda. É porque vocês que vêm para cá muito criança, vocês acabam adotando o inglês como uma língua principal, né? Vocês se sentem mais à vontade no inglês do que no português? Não é que a gente não falava português, é que a gente não falava no nível deles lá. Entendi. Entendeu? Tudo corretinho, plural, gramática. Pregar é o mundo, entendeu? E eu estive envolvido perto de gente muito, no começo ali, gente muito da grana, de um outro padrão de vida. Se comesse um S ou um R ali... O pessoal já começava a cutucar, entendeu? Cutucar. Então eu falei assim, poxa, como que eu vou pregar para esse povo? Eu não tenho condições de pregar para esse povo. Então aquilo Você me... sentiu um pouco oprimido. Senti. Um pouco não, senti muito. Rejeitado. Então, só estão consagrando por ser filho do pastor da América. Né? Isso tudo passa pela cabeça. Tudo aquilo passou pela minha mente. Só está sendo consagrado porque é filho do missionário dos Estados Unidos. Deve estar pagando. Aquela coisa toda. Peixe é peixe. Entendeu? Aquela coisa toda. E aquilo me machucava. Tanto é que na minha consagração, no dia da minha consagração, eu estava sozinho. Não tinha um amigo do meu lado. Eu estava sozinho. Porque os seus amigos estavam aqui. Eu conhecia... As pessoas que eu conhecia que estavam na reunião de obreiro naquele dia que eu fui consagrado, ou na convenção naquele dia, naquela semana de escola bíblica do Belenzinho, era tudo pastor e já com seus 50, 60 anos. E eu com 21. Não batia. Eu, menino americano. Então eu me senti isolado. Uhum. E lá foi o seguinte, Avelino. Lá foi o seguinte. Eles vão falando por cidade. Cidade tal. Aí vem os pastores que vão ser consagrados. Cidade X, outros pastores. E eu tava orando para pular meu nome. Não quero. Eu comecei com uma briga interna dentro da igreja. Não quero voltar para os Estados Unidos, quero voltar a trabalhar. Isso aqui não é para mim, eu errei, foi ilusão da minha mente, foi fantasia. Foi quando, de repente, eu não vou lembrar o versículo aqui agora, mas não sei se é Colossenses ou Filemon, que no penúltimo versículo, na hora que a Bíblia assim, estava escrito assim: recebeste o ministério no Senhor, cumpra. Quando eu li aquilo, aí eu peguei e falei assim, gente, fui chamado mesmo. Assim que eu acabei de ler Bruno Andrade, de Americana, São Paulo. Aquele versículo, aquela leitura dentro da igreja foi um combustível para mim, porque eu queria correr. Se eu tivesse um carro ali aquele dia, eu tinha corrido. Se tivesse um amigo, ele falou, vamos. Vambora. Se eu tivesse um carro ali, porque eu fui no ônibus da igreja, né? Com todos os pastores, num ônibus assim. Mas se eu tivesse sozinho ali, eu tinha corrido aquele dia. Tá, aí você foi consagrado e você permaneceu lá ou voltou para cá? Aí de 2010 a 2000 e... Isso é 2010, certo? 2010. 2010 a 2000... Vai lá ser consagrado. Sim. Aí depois Voltei. Eu não podia ficar. Uhum. Eu não podia ficar no Brasil mais de 6 meses. Uhum. Porque o Green Card não permite você ficar lá mais de 6 meses. E daí eu peguei e voltei para América, ficava aqui 3, 4 meses, aí voltava pro Brasil, ficava mais 5 meses. E como é que o pessoal recebeu isso aqui? Não, aqui eu sempre fui tratado bem, graças a Deus. Aqui sempre fui tratado bem, porque os membros nossos aqui me conheciam desde criança, né? Então eu fui tratado muito bem por todos, sério mesmo, mais do que eu mereço. Ficaram felizes pela sua... Ficaram felizes, ficaram de ver eu via no olhar, na fala deles. Fui visitar igrejas de irmãos aqui lá no Brasil, fui para Minas Gerais. Porque aqui eles conheciam a sua particularidade, né? Conhecia. Fui para Santa Catarina visitar membros nossos, fui para Mato Grosso. Então, vou para cá, fui muito bem recebido de volta. Mas eu fiquei 6 meses Brasil, 6 meses América. 6 meses Brasil, 6 meses América. Ficava aqui lá. E você já pregando lá? Já pregando. Aí eu tava vindo para cá, eu tava num carro pensando, eu falei assim, nossa, a Avelino vai fazer um monte de perguntas da minha vida. E aí eu tava refletindo em algo, Avelino. Deus, ele fez o meu ministério no Brasil ser muito rápido. E Deus abriu portas de maneira muito rápida no Brasil para mim. E hoje eu entendo por quê.
Porque Deus sabia que eu não iria ter muito tempo lá. Deus sabia que a minha missão era outra. Então ele falou assim, vou abrir portas pro Bruno aqui bem rápido no Brasil, porque ele não vai viver aqui. Para ele perceber que o lugar dele não é aqui. E também ter experiência. Eu acho que na mente de Deus era assim, ele precisa ter experiência ministerial, Brasil, que é igreja, e depois, porque ele não vai ficar aqui. E eu estava refletindo nisso. Então Deus, ele realmente, num período assim, eu fiquei no Brasil um período de 7 anos, idas e vindas. Morei lá um tempo fixo, né? Mas nesses 7 anos, Deus abriu portas gigantescas, né? Que envolve até o Edificando Vidas, né? Deus abriu muitas portas, mas Deus fez isso porque o Bruno não vai ficar aqui. Eu tenho algo na vida do Bruno que não é aqui. E tá, aí você voltou pra cá, você voltou e você disse aí que morou lá por 7 anos. Por que você decidiu morar lá por 7 anos? Qual foi sua motivação para isso? 2010, 2012, 2013, 2010 e 2013, eu ficava 6 meses aqui, 6 meses lá. 6 meses aqui, porque quando eu cheguei aqui, você morava lá. Aí, em 2014, 2013, eu creio que no final de 2013, meu irmão, Matheus Andrade, foi diagnosticado com linfoma, com câncer. E ele foi pro Brasil atrás de mim. E aí, a gente tá no Brasil, meu irmão agora tá com câncer. Os meus pais tinham o visto religioso, mas o visto religioso não dá o direito de você voltar pro seu país. Então, meu pai estava preso aqui, o meu irmão com câncer no Brasil, e o meu pai dependia de Bruno Andrade se tornar cidadão americano e dar o green card para eles. E com esse green card, com esse documento, para quem não entende, com esse documento eles teriam a oportunidade de voltar para o Brasil. E acompanhar o tratamento dele. Porque meu irmão também não podia vir para América. Então meu pai está preso nos Estados Unidos, meu irmão está no Brasil com câncer e eu tô lá e cá. E eu tenho que fazer uma prova de cidadania, depois de 3 anos de green card, eu tenho que fazer uma prova, eu preciso passar nessa prova, porque eu passando nessa prova, meu pai vai ter o direito de ir. Imagina a responsabilidade que você estava sentindo. Viver, quando eu chego na entrevista, Avelino, o camarada era Fanta. Entendi. Você entendeu, né? Entendi. E eu como pastor. Ele chega, o que você faz? Eu falei assim, sou pastor. E o que o pastor faz? 23 anos de idade. Mas que tipo de pastor você é? Pro americano, pastor de 23 anos de idade? Poxa, é acima de 30 para eles. Eu falei, sou. Eu falei assim, olha, eu viajo em conferências, eventos para jovens, eventos para mulheres e ministro, e vou viajando e rodando o mundo pregando. Aí ele pegou e falou assim, existe 8... Na época era assim, mas era 8 etapas para mim passar. Moral. Já foi preso? Nunca. Pediu para mim escrever em inglês. Passei no teste, escrevi em inglês direitinho. Perguntas históricas da América. Quem é o presidente? Quem foi o presidente esse ano? Senador, aquela coisa toda. Quem foi o primeiro presidente? Quem foi... não sei. Entendeu? Quantos senadores tem, quantos deputados, e casa, e congresso. Beleza. Qual o primeiro mandamento dos Estados Unidos? Tem essa pergunta. Quando que foi escrito a Declaração de Independência. Entendeu? Aí tava aqui. Eu tava na risca. Só que eu tinha um problema ali. Qual que era o meu problema? Eu não sabia. Mas a regra eu precisava ter 3 anos de green card e durante esses 3 anos eu tinha que ter passado 51% do tempo com os pés aqui. Um pouquinho mais da metade. 1% a mais da metade com os pés aqui. E eu não sabia disso. Gente, eu ficava no Brasil 6 meses brincando. Vinha 6 meses, ficava 6 meses, era bagunça. O que ele fez? Ele falou assim, então, olha, se você não tá aqui 51% do tempo, você tá negado. Avelino, aí ele foi. Viagem por viagem. Certo. Saiu no dia 20 de maio, voltou no dia 1º de setembro. Começou a fazer conta. Saí dia 20 de maio, voltou dia 7 de setembro. E foi contando. Ó, aqui foram 20 dias, aqui foram 6 meses, aqui foram 60 dias. E foi contando. Foi perdendo um tempo incrível. Foi uma longa entrevista. E dentro de mim eu tô assim, eu preciso passar nesse teste porque meu irmão tá com câncer no Brasil, meu pai tá na América e meu pai depende desse documento. A preocupação era essa. A preocupação era meu pai.
Seu pai poder estar lá. A minha família, meu pai poder ver o meu irmão. E aí chegou um tempo que ele falou assim, ó, não vou te aprovar porque a conta não tá batendo. Aí ele falou assim, já não vou aprovar, eu já cruzei as pernas, já falei, não, vamos pra guerra, vamos pro debate. Aí teve uma hora que ele pegou e falou assim, que tipo de pastor que fica viajando meses e meses e deixa a esposa longe? Olha a pergunta. Ele queria te provocar. Aí eu peguei e falei assim pra ele, não, isso não procede. Todas as minhas viagens, mais de 15 dias, a minha esposa estava comigo. Aí ele falou assim, como é que você consegue provar? Na lista de documentos que eu tinha que levar para a entrevista, não era exigido levar os documentos da minha esposa. Mas eu acho que foi Deus. Peguei tudo. Peguei a pasta grossa, levei passaporte, levei tudo. Já levou para não errar. Levei para não errar. Aí cheguei lá e peguei e falei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos comparar as minhas viagens com as viagens da minha esposa, carimbo por carimbo. Ok. 3 de maio. Ela também foi. Então, todas as viagens, mais de 15 dias, ela estava comigo. Eu peguei e falei assim, eu não acredito num pastor que fica viajando e deixa a esposa sozinha por meses e meses e meses. Eu falei para ele. Aí ele falou assim, tá bom, tá correto. Aí depois ele falou assim, não vou te dar porque você fez uma viagem pro Canadá. Aí eu peguei e falei assim, não, agora o senhor errou. Eu nunca fui pro Canadá. Nunca viajei pro Canadá, nunca atravessei a fronteira. Aí ele fez a contagem de novo. Avelino, eu não vou lembrar o número agora, mas eu passei por causa de, acho que, 16, 17, 18 dias. Mas por que ele achou que você foi pro Canadá? Foi jogada. Foi jogada, jogo psicológico. Nem sei se no Canadá pode entrar só com driver license, né? Talvez por isso ele perguntou. E ele te passou com raiva. Passou susto. Passou assim, vou te aprovar, mas... vou te aprovar, mas não quero, tá? Não quero. Se eu pudesse... Se eu pudesse, seu pastorzinho. E aí quando ele falou assim, olha, você foi aprovado. Imagina o alívio, né? Aí eu parei o carro na capital aqui em Hartford, na frente da imigração, entrei no carro e comecei a chorar. E eu falei assim, meu pai... Tantos anos ilegal, tantos anos de sofrimento. E agora esse documento chegou e os meus pais vão poder ir para o Brasil ver o meu irmão. E foi dito e feito. Meus pais foram para o Brasil e participou dos últimos meses de vida do meu irmão. E esse processo aí demorou quanto tempo até eles pegarem o green card? Que 1 mês, 2 meses? 3, 4 meses. 3, 4 meses. 3, 4 meses. E por incrível que pareça, o da minha mãe veio primeiro. Minha mãe veio primeiro e ela já pegou, já foi pro Brasil ver meu irmão. Já estava bem mal de saúde. E aí o meu pai logo veio em seguida e depois o meu pai também foi pro Brasil ver o meu irmão. E hoje o seu pai já é um cidadão americano, né? Hoje é um cidadão americano, né? E então você conseguiu ajudar seu pai foi pro Brasil. E nessa época foi quando você decidiu morar lá? Eu já estava morando lá. Já estava. Né? Eu peguei a cidadania e fui morar lá. Peguei a cidadania e falei assim, agora eu vou morar de vez mesmo. Porque agora não tem mais esse negócio de ficar apenas 6 meses. Então agora eu vou ficar de vez mesmo. Mas seu irmão estava lá também, né? Meu irmão estava lá, aproveitando que o meu irmão estava com câncer, aquela coisa toda. E o meu sonho era... E ele morava com você? Morava comigo no Brasil. Eu, ele, Joyce e Rebeca. As 4. E você resolveu fazer uma viagem para a África? Então, eu fui 5 vezes para a África, mas o ano que me marcou muito foi o ano do falecimento do meu irmão. Já que a gente está nesse assunto, né? Porque foi dolorido ali. E queria... Gente, se vocês puderem escutar essa história, porque eu sei que é pessoal, mas tem uma mensagem de Deus aqui. Porque o que acontece, Avelino? O meu irmão, ele... linfoma, câncer. E eu tenho uma viagem para a África marcada para o mês de setembro de 2015. Eu tinha uma missão aquele ano, que era levar 1000 Bíblias para a África. E o meu irmão foi a pessoa que mais me ajudou a comprar aquelas Bíblias. Porque era caro, né? Para minha realidade era caro. Comprar Bíblia, às vezes reais, Bíblia pequenininha, aí tem que comprar uma de estudo, R$100 e poucos, Bíblia de estudo, aquela coisa toda. O meu irmão conseguiu receber a oferta até do padre da cidade. Acho que os padres é nosso amigo, né? Do padre lá da cidade, do nosso bairro do Molon, em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. E conseguiu... Até traficante ajudou a gente a levar a Bíblia para a África. Aí, mas dentro de mim, eu via que a saúde do meu irmão estava cada dia pior.
E aí a minha viagem está chegando. E a saúde do meu irmão... Quando chega no mês de agosto, eu falei assim, começou a martelar. Quer ver que eu vou para a África e meu irmão vai falecer? Não é possível que Deus vai fazer isso comigo. Eu vou para a África e eu já não queria ir mais. Não, vou cancelar. E ele, não, você não vai cancelar de jeito nenhum, você vai para a África. Avelino, eu fui para a África, fiquei lá 10 dias, eu voltei na segunda-feira. Mas na sexta-feira, eu liguei pro meu irmão. E a gente sempre conversou mais em inglês, né? Mas ele falou assim para mim, Bruno, é a última vez que a gente tá conversando. Eu falei assim pro meu irmão, Mateus, para com isso. Que papo que é esse que é a última vez que a gente tá conversando? Não é a última vez. Deus pode te curar. Ele falou assim, Bruno, é a última vez que a gente tá conversando. Eu sei que eu estou partindo. E aí eu comecei a chorar desesperadamente. Eu na África, ele no Brasil, meus pais nos Estados Unidos. Comecei a chorar, aí ele pegou e falou assim, não fique triste por mim que estou partindo. Fique triste por você que está ficando. Eu venci a minha guerra. Vá e ensine os outros a vencer também. Ele falou com essas palavras. É as últimas palavras que eu ouvi do meu irmão. Eu venci fique triste por você que está ficando. Vá e ensine os outros a vencer também. Daí a gente desligou o telefone, ele começou a passar mal, começou a tossir muito, porque ele sentia muita falta de ar. Entregou o telefone e aí no domingo à noite, falta 5 minutos para mim ministrar, começar a pregação na igreja do pastor Nelson Cruz, você conhece, missionário em Moçambique, cidade de Beira. Avelino, quando eu tô indo pro púlpito, a Joyce, minha esposa, mandou uma mensagem, me liga. A Joyce nunca falou me liga para mim, nunca. Ela sempre manda uma mensagem, já explica a história. Quando ela falou me liga, eu falei assim, meu irmão morreu. Aí eu pego e ligo para ela, e ela fala também em inglês, ela fala assim, Bruno, your brother just passed away. O seu irmão acabou de morrer. Vê. Lá na África... No fim do mundo. Nossa. Eu não estava no fim do mundo. Bateu um desespero. Olha, é uma dor. A morte é uma dor que só quem passa. Imagino. Só quem passa mesmo. Entendeu? Eu sei que seu pai está numa situação difícil, né? E é uma coisa assim que foi, sem sombra de dúvida, um dos dias mais terríveis, difíceis da minha vida. 21 anos, né? 21 anos. E naquela hora eu peguei o telefone assim e eu liguei pro meu pai, na hora. Meu pai chegou no Brasil. Chegou no Brasil. As minhas 2 irmãs nos Estados Unidos, eu na África. Poxa, África, Brasil e Estados Unidos. Todo mundo um longe do outro. Eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, e agora? E agora? Né, o Mateus morreu. E ele pegou e falou assim pra mim, Bruno, nós somos em 6 soldados dentro de casa. Eu, sua mãe e 4 filhos, 4 soldados. E aí ele pegou e falou assim, um soldado voltou pra casa. Levanta a cabeça. E ele repetiu as mesmas palavras do meu irmão. Levanta a cabeça e vai ensinar o povo a vencer também. Então, e aí vem a parte, pra mim, que ainda foi uma das piores ainda. Avelino, meu irmão morreu. Isso é domingo à noite na África, meio-dia no Brasil. Domingo à noite. O meu voo era segunda-feira de manhã. Eu vou sair de Beira para Joanesburgo, para conexão. Quando eu chego em Joanesburgo, eu não perco o voo. Perdi o voo, Avelino. E não tinha, era o único voo para São Paulo naquele dia. Meu amigo, que desespero. Meu irmão sendo enterrado, velório, todos os amigos da cidade velando meu irmão e eu preso dentro de aeroporto. Quero até mencionar alguns nomes aqui, viu? Frank, um amigo de Santa Catarina, esteve comigo, me ajudou. Seu pai, pastor Fernando, amigo dele, a cantora Miriam Mical, você conhece, estava comigo, de cantora de Alagoas, filha do pastor Jairo, uma Miriam, Felipe, que hoje está em Atlanta, pastor Natanael, Manizete, pastor Nelson. Nossa, que dia que foi aquele. E aí, VV, eu fiquei no aeroporto, perdi o voo, tivemos que ir numa pousada, dormir numa pousada, voltei, peguei um outro voo, quando eu voltei, meu irmão já tinha sido enterrado.
A vida de quem mora aqui não é fácil. A gente imagina, né, que algumas coisas podem acontecer, mas a gente não pensa que vai acontecer com a gente, né? E eu tô vivendo uma situação um pouco complicada, referente à saúde do meu pai. Se eu fosse para lá, eu também não poderia fazer muita coisa, mas... E nem voltar. E às vezes as pessoas não entendem, né? Então, é bem difícil. Mas eu creio, meu pai ainda tá vivo. Enquanto a vida, há esperança. E você falando isso, eu me emociono, porque não é fácil. Você já passou por isso. E você é alguém que pode me ajudar nessa situação, porque alguém que está aqui, ter um ente querido lá à beira da morte, é uma sensação muito ruim. Mas eu creio que para quem não sabe, creio que a maioria, mas tenho certeza que vai assistir muitas pessoas que não têm noção, nunca pisaram o pé na América, é que quando você está aqui sem documento, você não pode voltar para o seu país. Se você voltar para o Brasil, você não pode mais voltar para cá. E a sua situação tá uma situação dessa, né? Eu ainda não posso. O pai tá lá, enfim, mas olha, pessoal, vocês estão vendo aqui lágrima sincera, vamos orar pro pai dele. É um pastor. E que Deus venha ter misericórdia. Esse é o nosso pedido, viu? Tá numa situação difícil, mas vamos orar aí. Eu tenho certeza, Avelino, que tem gente aí que vai orar por você, pela sua família, sem saber, sem te conhecer e sem conhecer o seu pai, mas vamos estar orando aí para Deus realizar um milagre para vocês poderem se encontrar mais uma vez. Amém. Amém. Ai, a conversa foi pro outro lado, né? Nossa, Deus. O testemunho de uma vida não tem história sem cicatrizes. É verdade. E a minha história, lembra que eu falei com 13 anos de idade, chorei no ministério pela primeira vez? Lembra que eu te falei isso? Uhum. Pois é, agora eu tô na África, pregando para os africanos, levando Bíblia para os africanos, e Deus levando o meu irmão na mesma semana. E eu nunca mais pude ver o meu irmão. Nunca mais. E era uma pessoa fenomenal, dispensa comentário, viu? E hoje mesmo, hoje, agora de manhã, né? Estamos gravando aqui. A minha irmã mandou uma mensagem para mim. Eu fui correr hoje de manhã e estava pensando no Mateus, entendeu? E isso foi em 2015. Nós estamos em 2022. Então fica. Então é isso. E aí foi isso. Eu já me desarmei todinho aqui. Eu já nem lembro do que a gente estava falando. Tá. Mas não, tá falando da nossa história. A cabeça já... Aí quando meu irmão faleceu, Avelino, pra gente continuar, meu irmão faleceu, eu... Você chegou no Brasil, eu já tinha... Baqueado, né? Meu irmão já tinha sido enterrado. Tá enterrado lá. Meu pai voltou para os Estados Unidos, as minhas irmãs nos Estados Unidos. Aí depois, logo em seguida, pouco tempo depois, o meu pastor faleceu. Então eu perdi, assim, duas grandes referências, né, no Brasil. Meu irmão e o meu pastor, que é o pastor que, poxa, me apresentou no colo, me consagrou a pastor, depositou confiança em mim sem eu ter documento brasileiro. Então, quando ele faleceu, meu irmão faleceu, eu já comecei assim... O meu ciclo no Brasil está fechando. Uhum. O meu período no Brasil está fechando. Foi um período maravilhoso. A gente começou a publicar os livros, né? Aquela coisa toda. Mas eu percebi que o meu ciclo estava fechando. Aí comecei a orar a Deus. E eu vim para o Brasil. Não era para mim ter voltado. Porque a gente estava começando a se encontrar. Estava muito bem lá. Mas a gente percebeu que o ciclo estava fechando. E a gente decidiu voltar. Foi lá, nesse tempo, que você decidiu publicar os livros? Os livros, por incrível que pareça, o meu irmão estava do meu lado no dia. Começou assim. Eu queria praticar o meu português. Eu queria ler mais em português para me praticar, porque eu estava pregando tal, em português, brasileiro. Então eu queria ter o português mais polido, mais correto.
E aí eu peguei o meu telefone e fui comprar um livro. Quando eu comprei um livro, era um sermão de Spurgeon. Quando eu baixei, paguei $1,99. $2. Paguei $2. Quando eu fui ver, foi um rapaz de Santa Catarina que traduziu e publicou e estava vendendo. Eu falei assim, rapaz, comprei um livro de Spurgeon, da Inglaterra, o camarada morreu. Brasileiro. Um brasileiro tá vendendo e eu comprei esse livro. Eu falei assim, nossa, que estranho. Aí eu falei com o meu irmão estava do meu lado, porque eu falei assim, nossa, que interessante. Eu falei assim, eu vou pesquisar isso daqui. E fui pesquisando o território de direitos autorais, livros, como funciona, tradução, aquela coisa toda. Aí deu um clique em mim. E aí eu vou contar um testemunho que eu vou citar o nome. Eu nunca contei essa história. Eu tô no aeroporto de Campinas, quem tá comigo? O seu primeiro entrevistado, Genival Bento. Genival Bento tá no aeroporto, a gente sentou ali, pegou um café e tal. Café não, né? Não gosto de café. Eu peguei um chocolate quente, um café, conversa vai, conversa vem. E aí eu peguei e falei assim, Bento, olha só esse negócio, rapaz. Tem uns sermões de Spurgeon aqui em inglês que eu achei fenomenal, não existe em português. Aí ele falou assim pra mim, Bruno, faça a tradução e começa a vender esses sermões aí nas suas ministrações. Eu falei, traduzir isso daqui? Aí eu fui, fiz uma pesquisa, porque eu não tinha tempo de traduzir. Contratei um rapaz para traduzir. Não, fiz um orçamento. Depois eu encontrei o Bento de novo. Eu falei, Bento, fiz um orçamento e tal, vou começar a traduzir aqueles sermões. Eu só preciso ajuntar um dinheiro. Aí ele falou assim, quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Eu falei, não, Deus vai preparar. Ele falou assim, não, fala quanto que é. Eu falei assim, vai ficar uns $1.500. Perdão. $1.500? Tu acredita que ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e ele me entregou na minha mão $1.500? Nunca contei isso. Ele me entregou $1.500 e falou assim, começa o seu projeto. Isso é só Deus, cara. Só Deus. Conheci o homem, tinha pouco tempo. Entendeu? Então ele fez isso comigo. Gente, não vai começar a pedir dinheiro pra ele não, tá, gente? Pô, baixa a bola. Não vai começar isso não. E... Se fosse hoje... Isso acontecesse, você ia pensar, não, é porque ele é meu amigo, ele quer me ajudar. Mas nessa época vocês tinham acabado de se conhecer. Aí você viu o mão de Deus, né? Nossa, aí ele tal. Depois eu publiquei, retribuí ele, né? Enfim. Ele escreveu um livro também? Depois a gente publicou um livro dele, enfim. Mas naquele início lá era uma conversa de aeroporto, de tomar um café ali, conversa vai, apaixonado pela pregação. E ele, faça a tradução e publica. Eu fui, contratei um rapaz, fizemos tradução, acho que de 25 sermões, 20 sermões, não sei. Eu tenho esse livro lá. E tem mais, naquele lá é só alguns. E publicamos na internet, no mundo digital. Não, aí eu peguei e falei, ok, e agora? Onde que eu vou publicar? Aí eu comecei a pensar, estudar, como que eu vou imprimir numa gráfica ali e começar a vender. Aí foi quando me veio no coração, não, vou criar um selo. Vou registrar, pegar um CNPJ aqui, registrar uma companhia mesmo e vou começar a trabalhar, a vender livros, traduzir do inglês para o português e começar a vender. E assim começou. Aí fui, registrei, né? Que hoje agora, a partir de agora, vai ser Edificando Vidas. Pensei que ia ser surpresa. Não, a surpresa já está oficial. E aí começamos a traduzir o livro de Spurgeon, depois traduzimos a biografia de Leonard Ravenhill, que é uma história fenomenal, 600 páginas, que é uma coisa assim que foi um sonho. Aí eu publiquei um livro, A Guerra contra Deus, publiquei o livro do pastor Genival Bento, Aconselhamento Pastoral, Aconselhamento Cristão. Aí depois publicamos o livro do pastor Nilson Gomes, Igreja Deformada. Publicamos algumas biografias, como A Cruz e o Bisturi, de Gwen Wilkerson, uma mulher que sofreu com muitos cânceres, e A Vida de David Brainerd, O Poder da Oração de E.M. Bondes, e começamos a publicar, e Deus foi abrindo as portas, e a gente não parou. E quem se interessar em comprar é a Amazon, né? No Brasil. No mundo. No mundo é a No mundo. Gente, é o mais fácil, né? Você vai poder entrar no site edificandovidas.online, que você vai ter informações, mas se você tiver qualquer lugar do mundo, Espanha, França, Estados Unidos, Brasil, entra no Amazon local, digita o nome do livro aí e adquire o nome do livro. E tá também traduzido em espanhol, né? Alguns livros, alguns sim.
Alguns livros estão em espanhol. Em inglês também, alguns em inglês também. E mês que vem já tem surpresa aí, não tem? Mês que vem, sim. Mês que vem vai ter uma história fenomenal da primeira casa de recuperação para drogados do mundo. Vai ser a história dessa primeira casa. A esperança tem um endereço. E ele vai ser a primeira... É inédito no Brasil. Inédito no Brasil, inglês, em português e espanhol. Os dois idiomas já está traduzido, 100% traduzido. Enquanto a gente está conversando aqui, tem um menino trabalhando na capa. Está fazendo a capa pra gente. E eu creio que aí mais algumas semanas a gente vai, se você aceitar, vamos fazer um podcast. Vou pensar se eu vou aceitar. Tá vendo? Vamos fazer um podcast sobre isso. Amém. E você começou a publicação dos livros e voltou para cá, viver aqui. Voltei para cá. Mas, nesse meio tempo de você publicar e voltar para cá, você começou a rodar o Brasil pregando o evangelho. Foram 7 anos. 7 anos. 2010 a 2017. Eu voltei para cá no mês de setembro de 2017. Nesse período, Deus abriu as portas. Como eu disse, ele sabia que eu ia ficar lá pouco tempo, então ele abriu as portas mesmo. Vários estados, muitos amigos, né? Que hoje a gente... você conhece alguns frutos disso, né? Tantos amigos. Deus sabia que eu ia precisar da experiência, daquela bagagem, para aquilo que eu ia enfrentar aqui. Porque eu não tinha noção do que era. Então Deus abriu as portas. Foram 7 anos ali de... pregando em tudo quanto é lugar. Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas, Sergipe, Ceará. Ia. Onde me chamava, eu ia. Onde chamava, eu ia. Você voltou... começou a congregar com seu pai, né? E foi o tempo de sentar e ouvir. E de sofrer. E de sofrer? Porque eu vinha numa adrenalina muito puxada. Sim. Todo dia... que tá ali pregando 4, 5 vezes por semana. Todo final de semana, às vezes via avião e vai pra cá, vai pra cá. Fazendo muito. E aqui você sabe que o ritmo é mais lento. Sim. As pessoas trabalham muito. Enfim, o meu filho tá brincando aqui do lado, na salinha. Não pôde ir pra escola hoje, não tem uma irmã da igreja em casa pra mim deixar meu filho hoje. Aí o que eu fiz? Tá brincando aqui do lado. Por quê? Todo mundo trabalha. Todo mundo no ritmo acelerado. Né? E você tá aqui comigo. Acho que a gente é o único aqui da igreja, do nosso ministério, que não tá trabalhando hoje. Né? Então é isso. Então aqui é um outro ritmo. E no Brasil é igreja. Eu respirava igreja, vivia igreja. E aqui eu cheguei num ritmo acelerado e a igreja, as pessoas num outro ritmo. E não era culpa das pessoas. Era culpa minha. E eu tive que, assim, entendeu? Igualar, mas não perder o foco. Não perder o foco. Porque às vezes eu acho que eu acelerava muito, puxava muito, né? E as pessoas têm as suas responsabilidades, né? Mas foram 5 anos, assim, que... eu tô falando 5 anos, para quem não está entendendo, porque a minha vida mudou, né? O mês passado, né? O mês de julho, né? A vida mudou radicalmente. Então foram 5 anos, assim, dos últimos preparos até isso. Então o Brasil foi um preparo. Uhum. O que eu quero falar para todo mundo é que a vida ministerial ela é um preparo. Você nunca espera em Deus à toa. Ninguém que está vivendo um momento de espera, você espera em Deus assim, ó. Não. Todas as fases são fases de aprendizado. Você está aprendendo alguma coisa que vai servir para o seu amanhã. Experiências. As cicatrizes, as marcas. E o Brasil foi mais ou menos isso para mim. Aprendi muito lá. Em questão de documentos e bastidores, e ministração, tudo. Porque eu fui um menino, fui uma criança. E aqui, os últimos 5 anos foram outras lições, outros tipos de lições. Entendeu? Mais próximo das pessoas, lidando com um cenário mais pastoral. Né? Então foi essas diferenças. E todas as fases da vida foram fases de aprendizado. 5 anos de aprendizado ali, sentado, os últimos, ouvindo seu pai, os ensinamentos, e mês passado você entrou de férias. Eu entrei de férias? Rapaz. Brincadeira. Tô querendo férias já, né? Eu tô querendo férias. Para quem não sabe, ele vai explicar isso melhor. O pastor Nivaldo, que é o pai do pastor Bruno, ele veio para cá
você que assistiu esse papo em 1998, 8. né? Fundou uma igreja, um ministério. E no mês passado, em julho de 2022, ele entrega a igreja para o pastor Bruno. Então, hoje, o pastor Bruno é o presidente da Assembleia de Deus Belém, em Bridgeport. E por isso que eu brinquei, entrou de férias, porque... pastor, meu amigo, nunca entra de férias. E a minha pergunta para ele é... Eu até brinquei com ele aqui antes de gravar, quantos anos você vai se dedicar? 30, 40, 50? Porque você tá novo, tá com seus 30 e poucos anos. Até 65 anos, meu amigo, tem chão, uns, né? 30 e poucos anos aí de chão. Então lá vai o primeiro conselho. Vamos com calma, povo, porque a gente tem muito chão pela frente. Muito chão. Mas aí, já que você tá aqui do meu lado... você fez parte um pouquinho, você acompanhou e vale a pena as pessoas verem, porque eu sou filho de pastor. Tô com meu pai, vocês ouviram a história, você ouviu a história desde criança. Uhum. Mas teve um sobrenatural nessa transição. Eu me lembro que eu cheguei no meu pai... E tem uma profecia. É isso aí. É isso aí. Vamos chegar lá. Ah, tá. Porque o meu pai chegou em mim numa segunda-feira e pegou e falou assim, olha, meu tempo acabou. Ele me contou com sonhos... Que, um exemplo, ele teve uma visão que ele teve que ele ia o pneu do carro dele estava careca e ele ia trocar o pneu. Meu pai, ele é muito... Com o carro, ele é bem cuidadoso. Ele ia trocar o pneu na visão e Deus falou assim para ele, não, você não vai trocar esse pneu. Outra pessoa vai trocar o pneu e dar continuidade. Então, foram muitas, né? Visão, um irmão teve uma visão com a carriola. Sim. Enfim, são muitos testemunhos que não ia ficar muito longo. Mas ele chegou em mim numa segunda-feira, ele falou assim, olha, acabou. Marca uma reunião de obreiro para sábado, antes do culto, 6 horas da tarde. E eu vou falar para os obreiros que se eles aceitam você. E você ficou surpreso, você não esperava, do nada. Foi a semana mais tensa da minha vida. Será que eles vão me aceitar? Será que eu sou muito novo? Novo para pastorear eu sabia que eu não era. Assim, porque tem muitas pessoas muito mais novas do que eu já e menos experiência. Só que você ser o pastor titular, né? Os brasileiros gostam de usar a palavra presidente, né? Presidente. Pastor titular, assim, sem ninguém em cima e você tendo que tomar decisões muito sérias, é difícil. Uhum. Eu falei assim, mas será que vão me aceitar? Será que fulano... Aí começou a passar nome na minha cabeça. E fulano? E será que o Avelino vai me aceitar? Eu fiquei meio assim, né? Mas... Será que fulano... E agora não vai dar certo? Não, E eu falei assim, e se eles falarem assim que não quer eu? Eu vou ter que ir embora. Como é que eu vou ministrar e eles ali sentados na minha frente? Não vai ter clima mais. Vão jogar tomate em mim. Não, vamos. E agora? Pronto. Então eu fiquei tenso. Aí na quinta-feira... você recebeu a mensagem, eu acho que foi na quinta-feira que eu mandei a mensagem. Na quinta-feira eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, você tem certeza do que você está fazendo? Não, tenho certeza, não mandou mensagem ainda? E eu falei assim, eu acho que não vai dar pra eu ir. Você falou, não, você tem que vir. Botei pressão. Botou pressão. Já cheguei chegando, né? Tá acontecendo alguma coisa. E aí mandou mensagem pra todos os obreiros. Mas eu não imaginava que seria isso também. Só uma pessoa falou pra mim que imaginou. Só uma pessoa. Eu mandei mensagem para todos os obreiros, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas. Aí mandei a mensagem, falei assim, olha, nós temos uma reunião antes do culto, 6 horas da tarde. Guarda isso, gente, 6 horas da tarde. A sua presença é indispensável e você pode confirmar? Uhum. Uma pergunta. E aí eu esperei todo mundo responder. Posso. Você deu um miguezinho. Eu fui o único que... Você foi o único. Eu falei, não, Avelino, você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui. Se tiver votação, você decide o voto. Eu tô brincando. Tem gente quando o pastor chama, tá ali, outro quer correr, né? Outro quer correr, né? Então, aí foi isso. Aí meu pai se enroscou num trânsito, vindo de Nova York, não conseguiu chegar a tempo do culto, a reunião era 6 horas da tarde, não conseguiu chegar. Outros irmãos se enroscaram também, vindo lá da sua região. E aí resolveram, meu pai falou assim, olha, fala pros irmãos, eu já estava na reunião, que a reunião vai ser depois do culto. Eu falei, poxa vida, marquei a reunião antes do culto, já tudo errado. Aquela ansiedade. Preocupação. E aí pedia pro irmão preparar um café pros obreiros, prepara um café aí pra dar uma, né, e tal, e correria.
E aí eu falei, ó, pastor Nivaldo tá enroscado no trânsito, alguns irmãos de Nova York enroscados no trânsito. Gente, para quem não sabe, o trânsito aqui é bravo. E, enfim, aí a reunião foi depois do culto. E o interessante foi que naquele dia, a ministração foi por um pastor de Curitiba. Qual a igreja dele mesmo? Pastor IPJC. Ademar Alves Lacerda, igreja IPJC. Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Um pastor muito sério ali de Curitiba, estava ministrando aqui. Nome de Deus, Avelino, e ninguém sabia, tá? A reunião, ninguém sabia o que ia ser falado na reunião. Tinha obreiros que pensou que ia ser coisas de convenção. Os diáconos pensaram que ia ser puxão de orelha neles. Entendeu? Outros pensou que era a transição de uma congregação nossa. Eu achei que os diáconos iam tomar um puxão de orelha. Você achou do... Um obreiro nosso estava de mudança, né? Parente seu. E aí tem gente que pensou que era relacionado a isso. Então, todo mundo assim. Todo mundo curioso. Curioso. E, na verdade, só eu sabia. Só eu, minha mãe e minhas irmãs. Mais ninguém. E aí, no meio da ministração, o pastor olha assim pra mim e fala assim, vem cá. Eu lembro. Dobra o joelho aí. Eu lembrei, verdade. O Bruno tem um desafio muito grande pela frente. Foi desse jeito. Mas sabe como eu tava ali? Quem falou pra ele? Sabe que meu pai falou pra ele? Mas minhas irmãs não. Mas sabe que foi meu pai? Seu pai não ia falar de jeito. Meu pai não ia falar. E meu pai não falou. Mas na minha cabeça ali, né? Eu tava assim, alguém comentou. Mas não, foi Deus, né? E aí a reunião logo após... Ele faz uma oração pra Deus te dar... Gente, nunca fizeram isso comigo. No dia que meu pai vai anunciar os obreiros, para ver se os obreiros aceitam ou não, o pastor chamou lá na frente, ora por mim. Um pastor desconhecido no sentido de que ninguém aqui conhecia ele. Ninguém, né? E... Não conhece a história, não conhece o contexto, não conhece nada. Eu nem sabia que o nome dele é Alves, só para você ver. Pastor Ademar, enfim, Alves. Pastor Ademar, que Deus abençoe ricamente, Deus usou ele. E aí, a reunião foi tranquila, né? Tranquila, graças a Deus. E eu assim... eu não queria ver nada. Se alguém levantasse, falasse alguma coisa, eu não queria ver nada. Entendeu? E aí foi tranquilo. Aí depois... E a profecia, aquela profecia? Aquela do avião? Que sua mãe guarda até hoje. Que eles receberam. Vocês vão para uma terra... Rapaz, tem duas profecias aí pra gente... Vocês vão voltar... Na verdade tem duas. Tem duas. Primeiro, minha mãe. Lá nos anos 90, ela teve alguém profetizou para ela que ela ia para uma terra. Depois desse estado, ela ia abrir um trabalho num outro estado, que é a sua igreja, que é Mineola, Nova York. E depois ela ia voltar para o Brasil, que ainda Deus tinha algo para fazer na vida dela no Brasil. Então, quando ela começou o trabalho em Nova York, ela relembrou da promessa. Mas só que mesmo ela saindo, que a obra ia continuar. Que a obra ia continuar, né? E aí depois, Nova York, ela relembrou. De vez em quando ela falava. Eu lembro daquela profecia que um dia a gente ia voltar pro Brasil. E minha mãe ia voltar pro Brasil. A matemática não bate. Mas eu também tive uma interessante. No dia 1º de outubro do ano de 2014. Eu tava dentro do avião, VV. E eu tava dentro do avião, assim, foi a profecia mais inusitada da minha vida. Profecia dentro do avião? Não, escuta só. Eu tava dentro do avião, 2014, e eu tava sentado na pior banco possível, gente do meu lado, e eu espremido. Eu fiz assim, ó, Deus, olha aqui, ó, dentro do avião. Eu fiz, ó, Deus, aqui, olha aqui, ó. 1h30 da manhã. Eu falei desse jeito, 1h30 da manhã. E eu tô aqui, ó, atravessando esse céu, cansado já tava 4 anos, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Você tava pertinho de Deus já, não? Tava pertinho, tava querendo subir mais. Deus, aqui, ó, tô aqui, ó. E fala pra mim, fico no Brasil ou fico na América? Escolhe um lugar que eu fico. Onde o senhor falar, eu fico. Mas escolhe um lugar. Eu falei assim, olha aqui, ó, 1h30 da manhã no meio do céu aqui, pra lá e pra cá, cansado. Os voos pra Brasil é longo demais, irmão. 10 horas dentro do avião, 9h30 dentro do avião, quando não tem escala. E eu toda hora, tinha mês que eu ia 2, 3 vezes por mês. Tá, mas o que você queria, pessoalmente? Eu queria que Deus falasse comigo, claro, fica no Brasil. Ou fica na América. Mas você não tinha preferência de lugar? Tinha hora que eu queria aqui, tinha hora que eu queria lá. Quem tá aqui, quer tá lá. Quem tá lá, quer tá aqui. É o coração do homem. E aí eu cheguei em casa, meu irmão me pegou no aeroporto, cheguei em casa, o Wi-Fi entrou, não tinha crédito, o Wi-Fi entrou, quando entrou,
aquele monte de mensagem, e uma mulher me mandou uma mensagem. A mulher me mandou uma mensagem, sabe que hora? 1h32 da manhã. Eu orei 1h30. Eu tenho esse print. Eu vou te mandar esse print. E essa mulher perguntou assim, eu tenho uma mensagem de Deus para sua vida. Vai acontecer... Ela deu uma lista de coisas positivas que ia acontecer, que envolve isso aqui, que envolve livros. Ela falou, né? Você vai ter responsabilidade, isso. Aí ela colocou assim, e você perderá quem sempre esteve contigo. Quando ela falou, você perderá quem sempre esteve contigo, meu irmão já estava com câncer, eu pensei assim, meu irmão vai morrer. Na hora. E eu, já mais atrevido, perguntei assim para a irmã, falei assim, irmã, me perdoa, mas uma profecia pelo Facebook, de onde a irmã me conhece? Ela perguntou assim, olha, eu não sei se eu te adicionei ou se você me adicionou, mas eu estava orando, fui dormir, perdi o sono, peguei o telefone e falei assim, vou dar um limpa na minha lista de amigos do Facebook. Vi a sua foto, Deus falou comigo e eu mandei essa mensagem para você. E tem mais. Você um dia vai construir uma casa para mim, para receber missionários, e você vai enviar eles pro lugar exato. Desse jeito. Eu falei, essa irmã, doida. Tá doida. Só que ela falou assim para mim, não fale nada sobre essa palavra, apenas guarde pro futuro. Eu falei, ok. Dei o print, mandei pro meu e-mail, salvei e esqueci. 1 ano depois, meu irmão morre. Eu pensei assim, perderás quem sempre esteve contigo. Perdi meu irmão. Só que agora eu relembrei essa profecia. Porque, querendo ou não, perderás quem sempre esteve contigo, ministerialmente falando, o meu irmão não esteve comigo. Meu irmão, né, a vida, ele esteve comigo durante a minha vida toda. Seu pai. Mas ministerialmente, a minha base era o meu pai. Uhum. Né? A base é a minha família. E, enfim, e logo vocês vão ter mais notícia, tá? Resumindo, eu perdi. Voltou. Perdi meu irmão, meu pai foi pro Brasil, minha mãe foi pro Brasil e tô aqui sozinho. Por isso que eu preciso muito da sua ajuda. E você falou que na profecia falou sobre isso aqui? Que não entendi. Me explica. Falou porque eu faço parte disso aqui, eu faço parte da profecia. A lista da profecia foram de responsabilidades muito grande. Uhum. Responsabilidade, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Ela foi falando uma lista de coisas que ia acontecer, envolvendo livro, envolvendo pregação, envolvendo responsabilidade, envolvendo construção, envolvendo igreja, tudo isso. Ela falou assim, e você vai perder quem sempre esteve contigo. Ou seja, aquelas pessoas com quem você cresceu, que esteve contigo durante toda a sua vida, você não vai ter mais essas pessoas do seu lado para te ajudar. Pessoas novas. Pessoas novas. Você precisa de pessoas. Entendeu? Então, aquela base familiar, vocês estão ouvindo o podcast, vocês sabem, a nossa família é unida. Desde 98, começando um trabalho dentro da casa da minha tia, e eu pregando, meu pai pregando, minhas irmãs cantando. Muito família. E aí, de repente, Deus falando que isso tudo ia mudar. E hoje tem você e suas irmãs. Por enquanto. De 5? De 6. De 6 diminuiu para 3. Diminuiu para 3. Uau. E logo vai diminuir mais. Pera, vou desligar a câmera aí. Brincadeira. Tô brincando, gente. Tô brincando. Mas tá bom. Aí, você assume a igreja. Um mês? De quantos meses? Foi dia 2 de julho, né? Nós estamos em 2 de setembro. Estamos entrando em setembro. Hoje é 1º, né? Primeiro. E qual foi essa primeira experiência? O que você está achando? O que você está sentindo? O que você está percebendo? O que você está vendo? Que você pode compartilhar? De um lado, os membros da igreja são testemunhas disso e as pessoas que estão assistindo talvez possam fazer essa leitura. E qual a diferença de antes de uma pessoa que estava ali no apoio e agora assumir a liderança? Eu sempre estive muito envolvido ao lado do meu pai. Sim. Vou falar algo que pouca gente sabe, mas muitas decisões do meu pai, ele ligava para mim pedindo conselho. Olha para você ver como que a gente estava. Bruno, o que você acha disso? Conectado, né? Bruno, o que você acha disso? Ele perguntava para mim. Bruno, o que você pensa sobre isso? Então, a gente estava muito conectado. Então, humanamente falando, foi uma transição natural, porque eu estava já decidindo muitas coisas, resolvendo muitas coisas. Só que a diferença eu nunca estive envolvido em finanças, dinheiro, construção, faz isso, faz aquilo, não.
A minha área era mais departamento, era congresso, era liderança. Você lidera os jovens, você faz isso, era som, era convida tal pregador X. Era mais essa área espiritual. O que eu percebi é que um pastor ele tem que pensar em muitos detalhes, Avelino. Ele tem que pensar, poxa, entrou dinheiro para pagar as contas? Quantos que vamos enviar para o missionário? Aquele missionário está precisando disso. Aquele irmão está precisando disso. Aquele irmão não veio na igreja domingo. Aquele irmão não veio na igreja domingo. A gente teve, essa semana, na nossa cidade, tivemos um suicídio. Sobrinha de um irmão da nossa igreja. Então você fica com a cabeça ligada em tudo e em todos. E quem não é pastor, quem é presbítero, ele foca apenas em uma coisa. Ele está pensando apenas no seu departamento, na sua escola dominical, ou quem cantou, quem não cantou. O pastor da igreja, a mente dele tem que estar aberta para tudo, né? Então, às vezes, a conta do mês vai bater, a conta do mês não vai bater, quantos que vamos enviar, entendeu? É muita coisa, são muitos detalhes. A limpeza da igreja. No Brasil, às vezes, um pastor presidente, ele dá ordem, você faz isso. Não, mas aqui não, aqui você tem que colocar a mão na massa. Falta de obreiro aqui. Falta obreiro. Então, falta obreiro. Então, é isso. Então, um pastor tem que abrir a mente para ver tudo. E quais são os planos para o futuro? Se eu falar, ninguém vai entender, porque nem eu vou entender. Mas eu carrego um lema. Vamos trabalhar. Quem dá o crescimento, quem convence é Deus. Paulo plantou, Apolo regou e Deus quem deu o crescimento. Então o meu lema é: vou trabalhar, fazer o melhor que há em mim, me dedicar na pregação, como pastor, que estou começando, né, pastor local, mas em termos assim de estratégia, quero um número X, quero tantas igrejas, quero isso não vem de mim, isso vai ser natural da parte de Deus. Então o meu lema é: vamos trabalhar. Estou trabalhando. O que é humano, eu faço. O que é sobrenatural é com Deus. A gente estava conversando ali em off sobre eu falo Rick Warren, como é que é o nome dele? A pronúncia é correta? Em inglês é Rick Warren. É Rick Warren. Que escreveu o livro... Uma Vida com Propósito. Uma Igreja com Propósito. Ele falou, quando assumiu a igreja, que dedicaria 40 anos. Quantos anos você vai dedicar? Ele postou isso ontem. Postou ontem? O pastor Rick Warren postou assim no seu Instagram, ele falou assim: olha, assumi a igreja, postou a foto. 1980. Uau. E no primeiro culto, eu disse que eu iria ficar 40 anos na igreja. 40 anos passaram e ele entregou a igreja pouco tempo atrás. Foi a despedida dele essa semana. E ele falou assim: olha, dei 40 anos da minha vida. E quantos anos você pretende? Só Deus sabe. E se Deus quiser que eu for para outro lugar? É verdade. Então, mas no meu coração é isso aí. 40 anos. 40 anos? O cabelo ficar branquinho. Ou cair tudo. De uma vez. 40... Eu já tô com esse problema, meu cabelo tá caindo, gente. 40 anos. 40 anos, estamos aí. Então vamos com calma que a estrada é longa. E os projetos pro Edificando Vidas? O projeto Edificando Vidas, quero te agradecer de coração. Eu orei por você. Eu orei pedindo a Deus uma pessoa... Continua orando, por favor. Não. Vai dar, já deu certo. Fiquei orando a Deus para Deus preparar uma pessoa para esse bate-papo, para entrevistar, né? A entrevista com o Genival Bento foi fenomenal, com o Rafael. Tem outras aí para sair. Então, o objetivo é esse. O objetivo é atingir um público de redes sociais. E, assim, eu acho que Deus faz... Deus faz as coisas no momento certo, né? Porque a gente já vem conversando já há um tempo, né? Algum tempo. Dei 6 meses para você pensar. Deu 6 meses, passou 6 meses e acabou acontecendo muita coisa na minha vida. E uma das motivações que eu resolvi, claro, não é que eu resolvi, que Deus me mostrou, era isso que você tem que fazer alguma coisa. Para Deus foi a situação do meu pai. Foi? Que meu pai, eu tenho até gravado ele lá no hospital. Ele falou assim, é difícil. Falou assim: filho, faz alguma coisa para Deus.
Já na cama. Na cama. Não, na cama. Falou assim, filho, faz alguma coisa, tome responsabilidade para Deus. Aí. Ajude pessoas. E eu falei, poxa, meu pai tá numa situação tão difícil, ali entre a vida e a morte. E o conselho que ele me deu foi, faça alguma coisa para Deus. Então eu falei, não é possível, eu preciso fazer. E foi onde você reiterou o convite e falou, vamos fazer. Aí eu falei, vamos embora, vamos fazer. Apesar de eu não me achar capaz, e eu falei para você, eu vou aprender fazendo. Eu não vou esperar ficar bom para mim fazer. Então, vou pegando experiência fazendo, vou aprendendo. Mas a motivação minha foi essa, assim, as palavras do meu pai. E você percebeu que meu irmão, contei a história, falecendo, ele disse a mesma coisa. Vai ensinar os outros. Seu pai, num momento muito delicado da vida, né? Tá internado, não consegue sair, não consegue nem falar direito. Falando para você, isso nos ensina muita coisa. Sim. Que a gente precisa fazer algo para Deus. Então, esse projeto Edificando Vidas é isso, Avelino. Por que Edificando Vidas? Uma vez eu questionei a Deus, eu disse, Deus, qual é a tua missão para minha vida? Qual é o trabalho que o Senhor tem para mim? Qual é o lema do meu ministério? Qual é o slogan? Aí ele falou assim, aquele versículo de uma palavra, a palavra de Deus é viva e eficaz. Edificar vidas. E ontem eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso, né? Eu falei, às vezes a gente está preocupado em tanta coisa, ainda mais a gente que vem aqui para esse país, que é ganhar dinheiro, ter uma vida próspera, andar num carro bom, ter uma casa boa. E não é errado isso, mas o que pensamento meu, que eu tenho aprendido nesse momento difícil da minha vida, é que a gente só encontra a verdadeira felicidade quando a gente encontra o nosso propósito em Deus. A partir do momento que você encontra o seu propósito em Deus é que você se completa. Se completa. Porque a gente vê exemplos aqui de pessoas que têm muita riqueza material, financeiramente falando, mas você vê ela triste, ela infeliz, sempre com problemas, enfim, eu não posso aqui dizer, mas que não estão fora do seu propósito. Exatamente. Porque a partir do momento que ela encontrar, voltar a exercer o plano de Deus para a vida dela, ela com certeza será completa. Você falou tudo, meu irmão. Só tenho que falar amém. Amém. É isso daí. É isso. Então, escuta o conselho do seu pai, né? Que isso fique marcado no seu coração. Fico feliz por ele. Mando um abraço a ele e a toda a família. E Deus te chamou para isso. E a gente está aqui por trás, ajudando. E orar a Deus para Deus colocar as pessoas certas aqui para contar suas histórias, trazer pontos, lições. Porque o lema é simples, edificando vidas, mas é o que a gente precisa, de ser edificado. Ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Ajudar pessoas por aqui, por vídeos nas redes sociais, por literatura, livros, traduções e também... Pregação. Pregação, claro. E também, às vezes, quem sabe a gente possa usar o Edificando Vidas para a gente atingir um missionário, tentar ajudar de alguma forma, entendeu? Então, esse é um trabalho nosso aí. É um trabalho nosso, pessoal, do coração de Deus. E porque o jovem hoje está na rede social. Sim. O adulto está na rede social. Todo mundo está escutando alguma coisa. E a gente percebeu isso na pandemia, né? Com esse aumento. E você também, você deu um exemplo aí da profecia, alguém que viu você no Facebook, Deus tocou para enviar uma mensagem. E Deus falou com ela. Então a internet está aí para ser usada. É isso aí. De uma forma que... Porque a internet é como qualquer outra coisa. Você pode usar ela para o bem ou para o mal. Pro bem ou pro mal. E a gente está aqui numa missão, eu creio. De ajudar pessoas a encontrar o seu propósito e se aproximar mais de Deus. E a gente ora para que Deus abençoe esse plano, esse projeto. Amém, amém. E a gente conta com a oração de todos aí que estiver amém, vendo. Amém. Que lembre do Edificando Vidas, né? Amém. Que lembre do nosso ministério local, igreja, pastoral,
o seu ministério na igreja que você está congregando, ali em Minhola, a sua família, o Edificando Vidas em um todo. E eu tenho certeza que gente já foi edificada, viu, meu amigo? Entrevista com o pastor Genival Bento, alguém falou assim que assistiu 3 vezes e as 3 vezes chorou. Então já tem gente sendo inspirada. A minha esposa olhando lá nos comentários no YouTube, eu não sei se foi no YouTube, ela viu uma moça escrevendo assim: eu estava afastado e agora voltei. Pois é. Eu vi isso daí também. Então isso enche o nosso coração de alegria, né? Eu vi. E prepare para as críticas. Ah. Vai vir crítica, vai vir isso, vai vir aquilo, e falou errado, e falou assim, e falou assim. Eu, graças a Deus, para isso aí... Para quem já enfrentou agente de imigração, morte do irmão, África, falta de dinheiro ao extremo, um comentário no YouTube não mexe com a gente. Mas parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Te parabenizo você, porque você que está nos bastidores aí também. Não, a gente só está tentando fazer alguma coisa. Só isso. Quem dá o crescimento é Deus. Pastor, obrigado. Amém. Tamo junto. Qualquer coisa é só chamar, gente. Amém. E por onde passar, edifique vidas.